No vídeo de hoje vamos dar dica de relacionamento na prática, no dia a dia, coisas que realmente funcionam. Vamos lá, e eu tenho convidadas Mari Toledo e Renata Oliveira, olha que lindo! E a pergunta é o seguinte, porque eu sempre sou pega de surpresa nesse canal aqui, que eu não sei que pergunta que vem e eu fico lá, né? Eu que lute, eu que me vire para ter uma resposta. Quando não tenho, a produção me zoa. Aparece Luísa Sincerona, cri-cri-cri, tela preto e branco, bug, tela azul. Galera me zoa. Agora eu quero saber. Quem faz isso? Eu não sei, se eu descubro que a gente coloca nessa saia justa, Luiz, Nossa, olha, Mari. demissão na hora. Avisa a gente lá que eu vou cuidar disso aí, por favor. No caso aqui, essas três pessoas que somos 4 na sala, né? Mas das 4, 3 aqui tiveram relacionamentos que não funcionaram, que não foram legais, que não foram adiante. E agora vivem um relacionamento que funciona no dia a dia, um relacionamento inteligente. E aí eu quero saber o seguinte, o que mudou? O que mudou dos relacionamentos ruins não é a palavra, mas que não funcionaram, que não foram pra frente, ou que, sei lá, né? Pra esse de agora que vocês estão vivendo. Então agora eu quero saber, e aí, gente, o que mudou? Mariana Toledo! Se ferrou. Vai! Então vai lá, Mari, o que mudou dos relacionamentos anteriores? Você já foi casada, por exemplo? Já fui casada e pra mim fica bem claro, assim, do meu casamento pra agora, é como eu achava que a gente conversava e se comunicava de uma forma efetiva e na verdade a gente não conversava nada. Como a gente dava muito bem, a gente tinha muitas afinidades, a gente falava o tempo todo, compartilhava várias coisas, mas habilidades, dia a dia. E as coisas que realmente importavam no relacionamento acabavam ficando esquecidas, né? Eu até falei mais cedo isso com você, né, Rê? Acho que no intuito de, tá tudo tão legal, tudo flui tão bem, a gente não briga. Eu vou trazer logo esse ponto aqui chato pra dentro da conversa, pra dentro da relação. Melhor não, depois a gente resolve isso. E no depois a gente resolve isso, depois a gente resolve isso, acabou um casamento, uma relação de 7 anos, porque não foi conversado. E esse foi um grande aprendizado pra mim, que eu vejo fazendo totalmente diferente nessa relação, sabe? Realmente colocando a comunicação como algo muito importante, né? Não quero ser, não é boba, né? Mas repetitiva, ou enfim, do que você sempre fala do alinhamento de expectativas. Então, mas a conversa em si, de pontuar mesmo. Olha, isso aqui não tá funcionando pra mim, esse ponto aqui me incomoda, quando você faz isso eu me sinto desrespeitada. Então, ter realmente uma conversa de verdade faz com que a relação seja muito mais proveitosa, muito mais inteligente, mais feliz do que a outra, que a gente se dava super bem, mas... Tinham afinidades, tinham coisas em comum, os gostos eram similares, mas aquilo que era sobre a necessidade de cada um, aquilo que era realmente a essência de duas pessoas se relacionarem, a essência de um relacionamento não é a gente gostar, os dois gostam de rock, os dois nasceram não sei aonde, nossa, os dois têm o mesmo sotaque, nossa, a gente nasceu no mesmo dia. Tem gente que traz isso, né? Sim. Olha quanta... Não, a gente é alma gêmea, a gente nasceu no mesmo mês, a gente tem o mesmo signo, nosso pai e nossa mãe chamam a mesma coisa, o nosso nome começa com L, e não é isso o relacionamento. Isso, coisas assim do tipo, a gente sai da cama sempre os dois juntos, ele acordava antes, no final de semana, eu me esperava na cama pra gente sair junto, a hora de dormir era vamos dormir, e os dois pro quarto, e aí a gente tinha uma relação perfeita, mas perfeita aos olhos dos outros, porque efetivamente na prática, do que a gente precisava conversar pra ter uma relação que realmente funcionasse no dia a dia, a gente foi empurrando pra debaixo do tapete e ficou meio, tenebroso. Um ponto muito interessante, isso eu aprendi inclusive com uma amiga minha, que ela falava o seguinte: Luísa, você descobre se essa relação vai funcionar ou não a partir das diferenças que vocês têm. Porque quando essas diferenças surgem, se vocês lidam com isso bem, se vocês gostam dessas diferenças, porque não tem bom ou ruim. Porque ele é lento e eu sou acelerada, ele é ruim e eu sou boa? Porque ele gosta de sorvete e eu gosto de Oreo,
ele é ruim, não serve pra mim, porque ele acorda mais tarde e eu gosto de acordar cedo, porque ele não faz atividade física e eu amo, porque ele tem filho e eu não. São só diferenças. E ela falava isso. Quando você descobre quais são as diferenças que vocês têm, e vocês lidam com isso, respeitam, lidam, conversam, negociam, aí essa relação... Agora, se você descobre as diferenças e fala, essas diferenças eu não lido, não consigo, não combina, não é o que eu busco e etc e tal. Agora, quando você percebe essas diferenças, você finge que não vê, não conversa, não negocia, né? E especialmente quando surgem problemas também. Sim, e pra mim é muito nítido hoje que eu não fazia isso, que eu não trazia essas conversas pra relação, porque eu não queria desagradar e perder o que a gente tinha. Então eu não queria, no intuito de sempre agradar, sempre ser uma pessoa, né, de energia boa, eu não queria trazer algo ruim pra dentro. Não queria estragar a relação. Olha que engraçado, né? Por não querer estragar a relação, eu estragou. Muito legal. Rê, você, traz uma questão aí. O que mudou de relacionamentos? Mudou, da minha parte mudou muito no sentido de imaturidade de relacionamento mesmo. Antes eu tinha posturas de muito ciúme, com coisa simples, assim, do cotidiano, não tinha essa consciência. E eu acredito que esse ciúme estava muito associado à insegurança, que eu não sabia, não conhecia nesse termo, nessa palavra bonita de insegurança. Na época eu não tinha a menor ideia nisso. Então eu me percebia impaciente com algumas coisas, com ciúmes, assim, às vezes muito bobo por exemplo, vou ter um momento com amigos, sair pro bar com os amigos... Aí achava, nossa, o que será que tá acontecendo? Então criava coisas na minha cabeça que não faziam o menor sentido. Então hoje quando eu olho e falo, nem eu concordo com aquela Renata lá de trás. Eu olho e falo, nossa, não tem a menor necessidade disso. À medida que eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, fui tendo a minha vida, né, Lu? Que hoje você fala demais de vida interessante, que assim, pra mim isso faz muito sentido. Eu fui fazendo as minhas coisas, tendo os meus projetos, fazendo meu trabalho social, trabalhava na escola, tinha tanta coisa pra fazer, faculdade, eu falei, não dá nem tempo, né, sabe? Não dá nem tempo pra ficar, o que será? Vai pro bar com os amigos, o que será que... Não, gente, pelo amor de Deus. Isso foi uma mudança muito grande, sabe? De diminuir essa questão desse ciúme. E pra mim, naquele momento eu percebi que estava muito associado com isso. Conforme eu fui me tornando uma mulher realmente mais segura, você fala muito isso também da mulher de impacto, a mulher segura, e eu acredito que estava muito associado, sabe, Lu? Essa diferença, assim, acho que foi uma construção mesmo de dentro pra fora, reconhecendo ali as falhas e melhorando de uma relação pra outra, até conseguir chegar no nível de hoje, que assim, eu e o Léo, ciúme não é uma coisa presente na nossa relação, sabe? Em nenhum nível, assim, talvez, tipo, muito, muito raro, muito difícil, mas não é uma coisa, um sentimento, assim, que coisa. Não tem. Que legal esse ponto que você trouxe, né? Porque a mudança não foi no relacionamento, foi você. Você também, é uma mudança da gente, né? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmas, né? E é legal perceber o quanto essa insegurança e esse ciúme estão associados a essa falta de conhecimento do tanto que eu sou legal, eu sou interessante. Mas eu só consigo descobrir isso, primeiro, quando eu olho pra dentro, e segundo, quando eu vejo isso acontecer de fato na minha própria vida. Mas se eu não tô tendo uma vida acontecendo, se eu tô completamente dependente da ideia do outro, da vida do outro, da alegria do outro, do compromisso que o outro traz ou do lazer que o outro me proporciona, eu não tenho como descobrir que eu sou essa mulher interessante, que eu, né, que vale a pena estar do meu lado. Agora você, Lu. Cara, uma coisa que mudou muito é a clareza. A clareza de o que é um relacionamento pra mim, o que eu quero viver dentro desse relacionamento. Porque olha só, eu não tive namorados ruins, do tipo que me sacanearam, que me traíram. Se algum deles me traiu, eu nem sei. Nunca fiquei sabendo, mas eu lembro do meu pai falar, Luísa, eu já entendi que você sabe escolher pessoas boas para. Então eu não tive cara que me enganou, que mentiu, que me largou sozinha num lugar, que me bateu, que não... Nunca passei por nada disso. Eu tive pessoas com boas famílias, que gostavam muito de mim. Nossa, eu tive namorados apaixonadíssimos por mim, mas coisas que eu não enxergava. E alguns deles eu cheguei a questionar. Tipo, você não gosta de mim, não sei o que lá. E eu lembro, hoje olhando pra trás, eu consigo lembrar da cara deles e falar assim, tipo, como não? Como não? Só você não tá vendo.
sabe? E eu acreditava que, tipo, não, você não postou uma foto comigo no Instagram. Já fiz essas cobranças. E o que mudou para o relacionamento com o Léo foi eu ter clareza do que eu queria viver naquele relacionamento. Ter clareza de que relacionamento pra mim era pra compartilhar os sonhos. Eu já tinha percebido em outro momento, mas eu tô percebendo a força que tem a questão do sonho pra mim. Lembra que hoje mais cedo, quando eu falava sobre engajar numa ação social, não sei o que lá, isso pra mim tem que envolver o sonho de alguém? Então, essa coisa do sonho pra mim é muito forte, né? E eu lembro que quando a gente estava construindo também a cultura da Love Talks... Tem lá, me veio agora na cabeça. Teve gente que falou isso no sonhos. processo seletivo, que uma das coisas que mexeu ela foi quando ela viu lá, que a gente realiza sonhos, os nossos, dos nossos alunos. E aí, então, eu percebi que o relacionamento pra mim, ele precisava existir pra gente realizar sonhos. Porque, aliás, isso foi uma das coisas que aconteceu no meu primeiro namoro ali, dos 15 aos quase 21, porque foram quase 5 anos de namoro. Eu lembro de compartilhar o meu maior sonho, um dos maiores sonhos, que era fazer intercâmbio. Eu finalmente vou fazer intercâmbio e ouvi do outro assim, mas no dia que você for a gente vai ter que terminar. Nossa. Cara, que banho de água fria. Soco no estômago. E isso não faz dele uma pessoa ruim, né? Isso mostra, assim, os medos que ele tinha. Ele era realmente, naquela época, um garoto inseguro. Hoje eu consigo enxergar isso, que na cabeça dele passou, cara, perdi a Luísa. E ele era muito apaixonado por mim, né? Então, eu por ele e tal. Porque não tinha toda a tecnologia que tem hoje pra vocês manterem um contato. Exato. Mas na minha cabeça era muito óbvio que a gente manteria aquilo. Era o cara que eu ia casar, era aquela coisa toda, né? E aquilo pra mim foi um susto. Mas eu não tinha consciência de quão importante era viver os meus sonhos, viver o do outro, aprovar os meus, aprovar o do outro. Eu não tinha consciência disso. Eu só fui ter consciência quando eu terminei o último relacionamento antes do Léo, que aí eu comecei a me questionar, tipo, o que eu viveria? O que eu quero viver de novo? O que eu não repito mais? E aí eu fui lembrando desses processos e tudo mais, de cada um dos relacionamentos, dos milhões de relacionamentos. E aí eu pensei assim, cara, não, eu quero estar com alguém pra que a gente viva os sonhos. Ora os meus, ora os dele, ora do filho. Porque às vezes a gente vai realizar o sonho de um filho que o nosso tem que estar pausado, né? E pegar o sonho do outro, que não tem nada a ver com você às vezes, e tornar ele seu também... É um desafio. É um desafio. Também, é muito parceria. Mas pra mim é importante. Pra alguém talvez não seja, mas pra mim era importante. Sim. Então ter clareza disso e várias outras coisas que eu passei a ter como critério, essa clareza fez muita diferença. Porque quando eu conheci o Léo, as perguntas que eu ia fazendo era justamente pra entender se aquela pessoa se encaixava no modelo que eu tinha criado. Porque a gente se relaciona com o quê? Com o modelo da nossa cabeça. Então o que eu precisava fazer é encontrar alguém que se aproximasse o máximo possível do modelo que eu criei na cabeça. Do planejamento ali. Porque senão a gente se relaciona com alguém que não tem nada a ver, mas sempre tentando encaixar essa pessoa no plano que eu tenho aqui na minha cabeça. E eu escrevi isso no Instagram, que a menina falou assim, Luísa, eu conheci um cara e tô apaixonada por ele, mas ele tá namorando. Tipo, ela conheceu, não sei qual é o contexto, mas talvez não tenha tido nada, mas ela não tá apaixonada por ele. Ela tá apaixonada pelo ideal que ela criou sobre esse cara que ela nem conhece direito. Sim. Né? E é isso que a gente faz o tempo todo. Então, ter essa clareza foi maravilhoso, porque dá leveza pra você conhecer alguém do tipo assim, não é, até que me prove o contrário, você não é a pessoa. Então, me prove que você é, né? Então, isso fez muita diferença. Porque aí eu saí daquele negócio do desespero de querer agradar, de fazer pelo outro, de não mostrar o meu lado de sombra. Eu quero mais que conheça todos os meus podres, meus, da minha família e tudo mais. Porque se ficar, é porque tá ok com isso. Sim, com certeza. É né? Vida real, né? Na prática. Na prática. Na prática, é o que vai ter, gente. No dia a dia, no cotidiano, ninguém esconde. É o que você vai ver, é o que vai ter ali na interação no cotidiano e precisa ser prazeroso, bom pra todo mundo. Todo mundo tem luz e sombra. Não adianta ficar querendo camuflar e achar... Eu acho que uma relação de longo prazo, ela se constrói com base nisso. Não adianta a gente querer ficar fantasiando numa relação, num encontro, tudo, e falar, poxa, eu tô conhecendo os pontos negativos daquela pessoa. Tem que conhecer mesmo, gente. Tem que perceber, saber, né? O que eu quero conhecer primeiro sobre o outro. É o que eu quero perguntar. Então, me conta aqui, me conta você num dia ruim.
Me conta aí quem é você quando o trem tá tudo dá errado. Até porque, né, a relação ela precisa ser construída em cima de uma base verdadeira. Não dá pra você construir com o meu mundo ideal, o mundo de Cinderela, e isso começar a ruir depois de um tempo. Porque, né, vai aparecendo um podre aqui, outro acolá. Não, vamos ser honestos. A gente quer uma relação que funciona no dia a dia. Sim. Uma relação adulta, né? Não vale o conto de fadas mais. Isso ficou lá atrás, não dá pra sustentar. E aí, conectando com isso, entra, acho que o meu segundo ponto de aprendizado, assim, Lu, e Mari, né? Que foi justamente a forma de comunicar. Mudou demais. Você falou do estilo de comunicação ali, da questão da omissão e do colocar os desafios. Uma coisa que eu percebo que aconteceu até essa semana comigo e o Léo, a gente tá organizando algumas coisas pra mudança de novo de cidade. E a gente tava conversando, eu não lembro exatamente, acho que era sobre máquina de lavar. Percebam o nível. É isso aí, tá, gente? Na vida real é Vida assim. real, não é vida de Instagram. É, vida real, tá? Não é uma foto maravilhosa do Instagram. E daí eu percebi que o Léo tinha uma visão e eu tinha outra, a gente comentando, e ele começou a argumentar, eu argumentando também. E daí a gente já tava meio que discutindo, não tipo de brigar, mas ele falou, não, amor, mas eu acho que é assim, assim. Ah, eu vejo dessa forma. Eu falei, não, amor, mas eu também acho que é assim. E aí, de repente, a gente começou, e eu comecei a rir no meio da conversa, assim, eu comecei a rir, tipo assim. Falei, eu não tô acreditando, não. Falei, vamos dar uma pausa rapidinho e vamos só rir desse momento e curtir, porque a gente não tem que se preocupar com essa decisão que a gente tá tomando agora, sabe, amor? É uma coisa que, quando na nossa vida que a gente ia imaginar que 3 anos atrás a gente ia ter que sentar e decidir sobre máquina de lavar, não sei o que. É uma coisa completamente nova na nossa vida, sabe, amor? E eu construindo ali com ele esse raciocínio e junto, né? E ele falando, nossa, é verdade. Então, tipo assim, quais as chances? A gente tava começando a ficar assim, preocupado de estar tendo que tomar aquela decisão e de ver, poxa, será que a gente tá se Será que a gente é diferente? E aí a gente não vai chegar num ponto de vista em comum? Num ponto em comum. E o Léo também, ele tem muito esse cuidado de querer que a gente, né, encontre o nosso ponto de equilíbrio, eu e ele, ficar bom pra mim, ficar bom pra ele. E eu também, os dois ali, a gente começou a rir juntos, no sentido de, tipo, quem diria, né? Há 3 anos, tipo, 2014, a gente tava pensando só em qual a festa que a gente vai na sexta-feira. E agora que a gente vai beber. E agora a gente tá tendo que decidir uma casa, os eletrodomésticos, qual que é melhor, isso não é melhor, essa máquina, aquela máquina. Fala, olha que divertido, e vai ser assim. Vai ser assim na nossa vida daqui pra frente e tá tudo bem. E vai mudando os níveis, os estágios, né? Sim. E então eu percebi naquele momento ali, rindo com ele, que era uma situação que tava começando a ficar pesada, assim, de ai meu Deus, temos que decidir e tal. Tanto pra mim quanto pra ele, a gente conseguiu quebrar o gelo, rir. Eu consegui puxar essa comunicação dessa percepção, eu chamaria de percepção. Perceber que tá tudo bem, gente, uma coisa completamente nova. A gente tem zero repertório sobre decidir sobre a melhor máquina de lavar para você ter na sua casa. Tá tudo bem que eu não sei, tá tudo bem que ele não sabe, a gente realmente não sabe. É fim da história. Vamos ver um vídeo no YouTube, vamos aprender um pouco e vamos encaixar. Mas lidar com leveza, né? Então, primeiro usar a comunicação como benefício para se chegar numa negociação, num ponto em comum, etc. E também essa questão de trazer leveza, de tá tudo bem se a gente tá discordando sobre isso, tá tudo bem se a gente não sabe sobre isso, tá tudo bem se a gente não chegou num acordo agora. Tipo, tá tudo super bem. E eu acho que o ponto que eu e o Léo, a gente tem esse cuidado, não precisa se transformar um big deal, sabe? Não precisa transformar uma briga, uma discussão, porque às vezes se você deixa, né? Isso também já aconteceu, tá? Tipo, é relacionamento real mesmo. Já aconteceu da gente deixar a coisa desenrolar, não ter essa percepção e acabar, ai, nossa, não, vou ter que esfriar a cabeça, calma, respira, entendeu? Mas assim, a gente viu, não precisa. É muito fácil contornar quando você tem recursos, né? Repertórios. E legal que enquanto você fala, o que me chama muita atenção é isso, no meio da conversa eu percebi e comecei a rir e trouxe ele para essa conclusão que você tinha chego, né? Abrir mão do tá certo sempre. Nossa. Abrir mão do eu vou até o final aqui, na minha opinião. Tem que tá certo. Percebi que, nossa, de repente a gente tá indo num caminho que não é tão legal assim. Peraí, vamos parar aqui, vamos rir um pouquinho. Olha a conclusão que eu cheguei, né? Não precisa ser tão a ferro e fogo, entrei na discussão, agora eu preciso ganhar. Né? Não tem ganhar ou perder. É o meu modelo de máquina de lavar que é o melhor. Porque eu não sei,
ganhar ou perder numa discussão, numa relação. Você só tá perdendo se você tá discutindo, né? Mari, você tem um segundo ponto que mudou pra você? Tem um segundo ponto que é um pouco ligado com o primeiro aí, que é desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi da minha família que eu era uma menina muito determinada. Que quando eu decidi uma coisa, eu segui em frente com aquilo, que eu era muito segura. Eu ouvi a mesma coisa, só que teimosa. Ô, menina teimosa, bota um trem na cabeça e não sei o que. Ou seja, eu ouvia como muito negativo. Calma, eu vou chegar lá. Eu ouvi igual, mas diferente. E eu acreditei por muito tempo que isso fosse algo muito legal. Poxa, eu tomei uma decisão e beleza, tá tomado. E aí hoje, olhando pra trás dos meus relacionamentos, meu primeiro namoro de quase 4 anos, um dia eu decidi que ele não funcionava mais. E aí eu fui lá na casa do namorado, eu olhei pra ele e disse, não está funcionando, vamos terminar. E ele chorou, ele pediu pra eu reconsiderar, ele tentou argumentar e eu dizia pra ele, nada que você me falar vai me fazer mudar de opinião. Nossa! Juro por Deus! Essa aqui é a mulher de impacto desde Sincerona, tem esse selo ou não? Levantei e fui embora. Beleza? Aí paro pra pensar, como foi o fim do meu casamento? Comentei alguma coisa ali ou outra que não tava me agradando, mas bem de leve, assim. E aí um dia eu decidi que meu casamento não tava dando certo. O que eu fiz? Precisamos conversar. O casamento não está funcionando. Não quero mais. Acabou. Não precisa argumentar. Tá tudo certo, eu já decidi, não dá mais. Olha que louco. Quando a gente tem um rótulo, a gente vai defender esse rótulo. Qualquer que seja ele, bom ou ruim, né, para direita ou para esquerda, você vai defender aquilo que é seu. Sim. E para defender, e aí, além disso, tem os padrões, né? Então, você vai estabelecer padrões na sua vida e nem sempre esses padrões, eles são favoráveis. Provavelmente, e ser assim te levou a bons lugares também, porque talvez na vida profissional isso tenha te ajudado a crescer, a evoluir e tudo mais. Mas quando falou ali de vida amorosa, era um padrão que estava se repetindo, mas que... Deixou de ser favorável ou tão favorável. Sim, e aí eu terminei meu casamento achando que... Caraca, terminei bem, decidida, segura, bem resolvida. Disse muitas vezes, não, é que eu sofri antes do teu relacionamento acabar. Realmente sofri, então foi mais fácil superar o fim do meu casamento. Mas quando eu paro e olho, até onde você determinação e até onde você teimosia, uma mula empacada? Até onde eu coloquei um bagulho na minha cabeça e eu não quis tirar mais. Um ponto de vista fixo que eu não tô aberta Não tô aberta a discussão. a negociar, a resolver, a mudar, a ver diferente. De novo, a falha em se comunicar. Nem tenta. Porque eu sou decidida. Um pouco do que você falou também ainda agora, eu tô certa. Exato. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que eu estou certa. Eu tenho certeza que eu tô certa. Eu pensei sobre isso. Não tem argumento sobre isso. Não foi no meio de uma discussão eu fiquei, né, com sentimentos a flor na pele e isso acabou. Não, eu pensei sobre isso. Eu tomei uma decisão. Porque eu sou determinada. Eu sou porque eu sei o que eu quero. Porque... Mas aí hoje eu olho pra trás e eu descubro que é porque eu sou teimosa. E quais as chances de você repetir isso nesse relacionamento agora e no próximo, se você não para avaliar isso, percebendo que, opa, peraí, até que ponto eu não posso me abrir para outros pontos de vista, para outras possibilidades, para negociar, né? E eu descubro isso assim, sendo chamada a atenção de, ei, você não tá sendo teimosa demais em uma coisa pequena? Por que você quer jantar nesse lugar? Porque eu quero. Opa, peraí, se a determinação é teimosia. Então, sabe, refletir sobre isso e olhar para trás, analisar os relacionamentos, me dão a oportunidade de não cometer a mesma coisa de novo. E sabe um ponto que me chama a atenção? Porque às vezes a gente vai receber um feedback de alguém ou um comentário, que não é um feedback, mas é um comentário, que seu parceiro chega pra você e fala assim, mas você não tá sendo cabeça dura demais, não? Aquilo desenvolve uma briga, uma discussão. Você tá me chamando de... Quando é o momento de parar pra pensar...
talvez a pessoa não tenha usado a melhor palavra, mas o que eu posso, tem algo disso que eu posso aproveitar? O que faz sentido? Olha que excelente, o que faz sentido nisso que eu ouvi? Eu faço um combinado recente, esse é um novo combinado lá em casa com o Léo, eu percebi que isso acontece comigo, né? Normalmente a gente, assim, né, decidida, determinada, tem um pouco isso. E comigo também não é diferente, um combinado que eu falei pra ele, eu falei assim, amor, eu tô escolhendo ficar em silêncio nessas horas, eu não era muito de ficar em silêncio, eu aprendi isso com ele, né, porque o Léo é o jeitinho dele, ele guarda, fica um instante de silêncio, ele para, quando você traz várias variáveis, ele tem que pensar, ele para um instante e fica em silêncio, e eu falo pra ele, eu aprendi isso com ele, eu admiro, eu acho bonito realmente, né, e aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, se for uma coisa, eu sei que tem pontos que são meus ali, que realmente eu preciso perceber, cuidar e melhorar, eu prefiro ficar um segundo em silêncio, fazer 10, 15, 20 segundos, às vezes 1 minuto ficar ali em silêncio, pra eu recolher e tirar o que eu tenho dali que é meu, porque normalmente tem. Sim, se ele me falar uma coisa ele não vai dessa. tirar do nada, né? Exatamente. E o engraçado é que eu sempre achei que eu fosse uma pessoa flexível. Porque quando se trata de relações de amizade, de trabalho, eu realmente sou flexível. E eu me descobri numa relação a 2 não tão flexível assim. Porque eu ouvi algo que me doeu. Hoje, meu namorado, ele olhou pra mim esses tempos e falou assim, as coisas precisam acontecer do seu jeito, senão você fica chateada. E quando eu disse isso, eu pensei, cara, isso não é verdade. Nossa, que frase, hein? A primeira coisa que eu pensei é, isso não é verdade. Mas eu pensei, ele não vai estar falando isso do nada. Eu preciso pensar no que ele está me dizendo. Olha e aí que legal. Comecei a refletir e falei, tá aí. Realmente. Né? Eu sou determinada, eu sei o que eu quero, eu sou segura, me faz ser a pessoa que quer as coisas do jeito. Então, peraí, vamos dar um passinho para trás, vamos conversar mais sobre isso, vamos discutir, né? Discutir no bom sentido, como pode ser. Mas você sabe por que muitas mulheres fazem isso? De onde vem esse comportamento de que no relacionamento, em outros ambientes eu sou flexível, eu ouço, tá tudo bem ser do jeito do outro, mas no relacionamento tem que ser do meu jeito? Vem muito do lugar de ninguém vai me fazer de trouxa. Homem nenhum vai me fazer de trouxa. Faz sentido? Muito. Tem muita mulher que vivencia isso. Eu não vou ser trouxa. Então, ela é flexível no ambiente de trabalho, com as amizades, mas em casa não. Por quê? Ninguém vai fazer de trouxa. Homem nenhum vai me enganar. Eu não sou idiota? Não sou idiota? Tá escrito idiota na minha testa? E estar nesse lugar não faz o relacionamento de parceria, né? Sim. Não é vamos caminhar juntos, né? Vamos separando cada vez mais, porque eu preciso me defender, eu preciso defender o que eu penso. É botar o escudo, né? É armar o escudo. E é interessante esse ponto de se abrir para o que o outro tá trazendo, nesse sentido de o que eu posso extrair disso, porque nem sempre o outro ele vai ter a melhor palavra, o melhor tom, o melhor jeito. Talvez ele traga isso no momento de nervosismo, com irritação, com uma palavra que não te soa legal, porque tem um histórico seu da sua vida, ou que sei lá o quê. E aí, quando você tem esse autoconhecimento, esse autocontrole, você é capaz de fazer isso peraí, ele joga no meu time. Se eu escolher alguém que joga no meu time, ele não tá contra mim. Exato. Ele tá a favor de mim. Aliás, uma coisa que eu escutei recentemente, até no próprio curso Mulher de Impacto, eu falo de jogar no mesmo time, né? Você tem que estar com alguém que tá no seu time. Senão não faz sentido. Aí eu ouvi um negócio desse que eu não lembro mais de quem que foi. Talvez seja da Lara Nesteruk, né? Ela falando que quando ela começa uma conversa com o esposo dela, eles começam o seguinte: olha, eu não tô contra você. Deixa eu te contar uma coisa. A discussão já começou e a pessoa fala assim, mas você não é... Calma, eu não tô contra você. Eu tô do seu lado. Né? E aí você lembra o outro, opa, baixa a guarda. Você alinha, querendo ou não, opa, é aquela coisa, eu percebi que a conversa tá indo pra um outro ritmo e tu não precisa. Alguém pode ser esse mediador. Porque numa conversa de 2 de casal, não vai ter um mediador aqui, um entrevistador pra ficar fazendo essa mediação. E eu brinco até, falo pra Mari, alternar a paciência, né? Ficar fazendo revezamento de paciência, gente. Eu falo isso na empresa e falo isso na vida. Eu brinco com a Mari que eu falava isso pras monitoras dentro da sala de aula. Porque às vezes realmente vai ter uma coisa que vai cansar. Tocar esse ritmo da relação, gente, sim, cansa. Te contar o segredo. Chega uma hora que cansa. Mas assim, se são 2 pessoas jogando no mesmo time,
e dispostas a fazer funcionar e fazer dar certo, não é sempre só uma pessoa que está tocando o ritmo. E aquilo que a gente estava comentando mais cedo, não precisa ser um negócio que, então eu vou ter que ensinar ele, que ele também precisa dar esse ritmo e tal. Não. Seja essa pessoa. Traga isso para sua vida, construa. A outra pessoa vai olhar, vai ver e falar, poxa, que interessante, que legal. Um dia você pode propor e falar, amor, seria interessante também, o que é importante para você? Me fale, ou se você perceber que a minha voz está indo para um outro tom que não está sendo favorável, a frase que ele falou para você, me fale, tipo, eu tô aberta a ouvir. Você pode não ter outra pessoa que vai fazer isso espontaneamente, mas se você for a pessoa que faz e a pessoa que abre o caminho para que a outra também faça, se você se colocar aberta, pronto, você já criou aí metade do caminho para fazer a coisa funcionar. Eu trouxe esse ponto, inclusive, porque pode surgir nesse vídeo de alguém que tá ouvindo, tipo, mas elas conheceram esses caras aí que já estão prontos. Esses caras que já buscam autoconhecimento. Nossa, um brinde. E eu lembro de quando eu conheci a Rê, e nesse processo de coaching com ela, e na amizade e tudo mais, ela falava assim pra mim, e eu falava assim, nossa, mas que legal que o seu Léo, né, ele tem essa visão, que legal. Ela falou assim, Luísa, mas isso aqui é muitos anos de conversa. Isso aqui é muito tempo, assim, tipo, puxando, mostrando que existe uma outra forma de conversar, uma outra forma de fazer, uma outra não sei o que lá, me mostrando essas formas. Eu falei assim, opa, peraí, então, é possível, né? Então, é possível. E isso traz, talvez, o meu segundo ponto aqui, que é justamente encontrar alguém que tenha potencial e vontade de fazer dar certo e não alguém pronto. Porque esse pronto existe, eu tô pronta, ele tá pronto, alguém tá pronto, gente, né? Algum dia alguém fica, né? Eu lembro parte do meu chefe falando isso, ele falava isso, Luísa, a gente vai trazer um estagiário, meu primeiro chefe, porque meu primeiro trabalho foi na catraca do shopping, né? Do estacionamento. Mas trabalhando como atuária ali e tal, no estágio, né, de ciências atuariais, eu lembro esse meu primeiro chefe, ele falando, Luísa, a gente vai trazer mais um estagiário pra cá, e eu quero que você me indique alguém, de repente, da sua sala, que você tem contato lá, não sei o quê, alguém que tenha potencial. Cara, aquilo me marcou, tipo, contratar alguém que tenha potencial. Né? Até porque era um estagiário e tal. Então, ele não estava buscando alguém que tem experiência, né? E aquilo eu levei pra vida, né? Contrate alguém que tenha potencial. E depois, juntando isso no meu repertório com o que a Gabi me falava muito, ela falava assim, Luísa, relacionamento para fazer funcionar tem que ter duas pessoas que queiram muito, porque não vai ser fácil, né? E aquilo eu levei pra vida também. Opa, alguém que tem disposição para fazer funcionar, para fazer dar certo. Então, isso foi o meu segundo ponto, assim, de eu quero alguém para construir algo, mas esse alguém tem que estar disposto. E quando eu conheci o Léo, obviamente, ele não era esse cara que estava pronto, que amava autoconhecimento. E foi uma construção realmente da gente conversar, negociar. Tudo era novo para mim, eu não fazia isso em outros relacionamentos, né? E foi nesse processo de convidar o outro para as decisões, para as negociações, falando o que não está funcionando para mim, com respeito, com cuidado, falando de mim, né? Não tipo assim, você é assim, você não sei o que lá. Não, tipo, me sinto assim quando tal coisa acontece. Isso é o que faz com que a gente hoje, né? Então, tem esse relacionamento que funcione muito melhor do que outros relacionamentos que não funcionaram tão bem, especialmente nessa parte de comunicação, né? Cada um falou 2 pontos, mas o quanto que volta naquilo que você sempre fala. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. Que, na verdade, as maiores transformações dos nossos relacionamentos não foi assim um clique que veio, não foi um príncipe encantado, a gente não esperou uma coisa vir pronta do outro. Foi o nosso processo, muitas vezes, de evolução, de amadurecimento, né, de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pontos de melhoria na nossa vida, na nossa trajetória, coisas que a gente precisa realmente fazer diferente. Tá aberta a isso, sabe? Eu acho que isso que dá um clique, assim, pra virar e fazer a coisa acontecer e fazer realmente esse relacionamento inteligente. Eu acho que essas são as bases. Eu acho que tem que ser, né, um novo curso agora, relacionamento inteligente. Boa. Porque essas são as bases. E de tudo isso, que todas as minhas melhoras vieram de comunicação, vem mais essa questão do tá pronto. Gente, o Michael, meu namorado, tá longe de ser aquela pessoa que gosta de autoconhecimento, que investe nisso. Eu comecei com autoconhecimento já tem mais de 8 anos. Ele nunca fez nenhum curso.
E por muitos e muitos meses, eu tentei introduzir ele nesse mundo e a resposta dele foi, não tô interessado. E não é... Não dá pra impor. Você pode até convidar o outro, perguntar, tô indo nesse evento, você gostaria de ir? Junto? Não quero. Tá bom, tá legal. Agora talvez ele comece a despertar pra isso. Mas quando você traz as conversas, ele topa. Exato. Apesar de não ser do que você me conta, né? Não é o universo dele, mas ele topa. Não é, e ele sempre diz, você entende disso muito melhor do que eu não entendo disso. Mas ele tá disposto a conversar, ele tá disposto a me ouvir. E por que ele topa? Porque ele quer fazer o relacionamento funcionar. Não é porque ele sabe comunicação, não é porque ele investe em autoconhecimento. Não é porque ele tá pronto. Não é porque ele tá pronto, é porque ele está disposto a aprender como é que faz esse negócio funcionar. Exatamente. E aí, pra gente encerrar esse vídeo, qual é o lance, uma outra coisa que eu quero trazer, que é uma trava que muitas mulheres apresentam algumas vezes, que é o seguinte: por que sempre a mulher que tem que resolver esses negócios? Porque sempre que a mulher que tem que trazer a comunicação e resolver o relacionamento. Deixa eu te contar, quem tá frustrada, chateada, se sentindo rejeitada, fracassada, triste, cansada, é você. O cara tá seguindo a vida dele do mesmo jeito. Conversando ou não, pra ele tanto faz. Se ele tem dinheiro na conta dele, se ele tem um emprego, ele tá feliz, de maneira geral. Não quero de forma alguma colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar que homem não tá nem aí pra relacionamento, que não se importa, não quer se aprofundar, mas de uma maneira geral, os homens estão sim levando a vida deles, eles estão ok, eles não estão se sentindo fracassados por não terem um relacionamento. Até porque homens são direcionados por outras coisas, tema de outro vídeo, mas as mulheres sim, de uma maneira geral, as mulheres se sentem fracassadas por não ter um relacionamento, se sentem rejeitadas porque terminaram um relacionamento. O homem não sente isso. De maneira geral, por favor, entenda que isso é uma tendência, não é o que acontece exatamente com todas as pessoas. Então, se você é uma pessoa que está incomodada com a sua vida amorosa, que se sente de alguma forma triste, desiludida, desesperançosa, então é sim você que vai ter que fazer alguma coisa para sua vida mudar. E quando você encontra alguém que está disposto a aprender junto com você, a seguir esse caminho que você está querendo apresentar para a pessoa, aí, minha filha, aí é só sucesso. Aí é lindo, aí é maravilhoso. Aí é um relacionamento inteligente, na prática, no dia a dia, funcionando e sendo maravilhoso. Minhas convidadas maravilhosas, muito obrigada por esse bate-papo, foi incrível. Acho que pegamos muita coisa aqui do dia a dia mesmo, né? Da realidade. E não estamos falando de ninguém que nasceu pronto, que tinha referência na família, que sei lá o quê, que né, aprendeu comunicação na escola. Não, a gente está falando de pessoas que desenvolveram isso com a prática, com o dia a dia, com o autoconhecimento, com cursos, com tudo isso, né? E eu amo vídeo de YouTube, por exemplo, mas a Mari, por exemplo, é uma pessoa que não assiste vídeo de YouTube. Eu também não. Mas desenvolveu... Não? Nossa, eu sou muito rata de YouTube. Também não. Muito. Mas são pessoas que desenvolveram de alguma maneira, seja com livro, seja aprendendo dentro de um curso, seja aprendendo com amigas. Com a vida interessante. Com a vida interessante. De alguma forma, né? Então esse é o convite para você. Aprenda também, porque é possível você desenvolver novas habilidades para viver um relacionamento inteligente. Então, me conta aí se você gostou do vídeo de hoje, o que você vai levar de prático mesmo para sua vida, para o seu relacionamento ou, né, para a próxima relação que você vivenciar aí. Eu te vejo então no próximo vídeo, deixa seu like, deixa seu gostei e até mais!